Bom, nós estamos aqui para a nossa primeira aula sobre o aplicativo de superaprendizagem, leitura dinâmica, memorização, compreensão automática e outros, né, que estão relacionados à capacidade cognitiva. Já abrimos a sala e a ideia é já entendermos bem, né, o que vai ser esse projeto, como vai ser utilizada essa poderosa ferramenta e, sabendo utilizá-la, poder praticar, né, no horário que mais lhe aprouver, ou seja, utilizar aqueles minutos que ficam inutilizados. Então, na minha opinião, a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento cognitivo que a gente já pôde ter acesso. Ou seja, antes você tinha que estar numa sala de aula, em outros momentos você tinha que ler livros, ou seja, além de cursos, havia materiais didáticos, nem sempre você está com esse material na mão. Depois os PDFs, e-books e até mesmo o Kindle. Mas com o aplicativo vai ser muito mais fácil. Tudo bem, Nazaré? Já abrimos a sala para falar do nosso aplicativo, tá? Então, é mais do que um aplicativo. A ideia é um portal de leitura dinâmica que tenha todas as ferramentas, né, do conteúdo, do que se tem no planeta, né, sobre leitura dinâmica. Você conseguiu baixar o aplicativo, Nazaré? Emerson, não estou lhe vendo aqui ainda pela tela. Para nós aqui, você está com a tela fechada. É muito importante que os participantes todos estejam com a tela aberta. É nossa rotina, né, quando a aula é ao vivo pelo Google Meet. Seu Agnildo ainda conseguiu baixar, seu Agnildo? Não é baixar, meu celular não aguenta isso, não. Teria que tirar algumas coisas que para o senhor, por enquanto, não dá para tirar, né? Não dá nada, nem mesmo eu tirando alguma coisa, ele não serve. Já está na hora de... Ainda está na hora de problema de junto, né? Pegar uma Junta marreta tudo, e dar um presente para ele. A marreta. junta tudo e troca por outro, não é isso? Tá bom. Então vamos lá, o pessoal está chegando. Pessoal, o aplicativo, acho que eu fui claro, né, no objetivo do aplicativo. Então, o livro vai acabar, isso é fato, né? O livro vai acabar, o livro de papel vai acabar, né? Nós ainda temos o e-book, o PDF, nós temos os textos que estão lá disponíveis no Google, né? Fechar aqui o microfone aqui. Bom, os textos disponíveis no Google e o Kindle, mas nós temos um aplicativo. O aplicativo ele acaba sendo um portal, tanto para quem usa o iPhone, né, ou aparelhos com iOS, ou tanto para quem aqueles que utilizam no formato de Android, tá? Então, para todos os aparelhos aí convencionais. Então, essa reunião ela é aberta, porém as próximas não serão, né? Então, existe um grupo no WhatsApp, um grupo que treina, que está fazendo os exercícios no aplicativo. Então, é uma proposta diferente. Nós temos um grupo que treina nas apostilas, não é isso? Nos cadernos. Então, o aplicativo vai ter todo o conteúdo desse caderno. Esse aqui eu já mandei, já tem o bloco 1, 2 e 3. Então, ele já vai com palavras e números e números. Até o final dessa semana, da próxima, né, já vai estar lá também com o sequência e com o bloco texto. Então, todo o conteúdo desse caderno vai estar na sua mão para você treinar na hora que você quiser, do jeito que você quiser, inclusive no escuro, né? Inclusive se você não tiver internet, porque ele funciona offline também. Não precisa, né, só da internet. Por enquanto, ele está no formato de APK. Então, em teste, né, você vai pegar lá
instala o APK e vai fazendo no formato de teste. Mas já na semana que vem, você consegue, né, eu vou enviar para vocês o código de resgate para você baixar no aparelho pela loja, no Google Play ou Play Store, né, ou no App Store, ou seja, na loja para quem usa o iPhone, tá? Então, é um conteúdo que você pode usar na cama, acordou, né, um pouquinho mais cedo, seu horário lá é 5, 6 da manhã, você acorda um pouquinho mais cedo, treina lá 10 minutos por dia, né? Ou então na hora de deitar, depois do almoço, na hora que sobra, esperando uma criança, ou seja, esperando por alguém, uma reunião, entre aulas, ou seja, qual é a vantagem disso, pessoal? Qual é a vantagem, seu Aguinildo, de ter o aplicativo, sendo que a gente já tem as apostilas, já está sendo lançado agora o Tratado de Leitura Dinâmica? Qual é a vantagem que nós vamos ter? Para mim, que tem computador, no caso, eu usaria em qualquer lugar, a qualquer horário, principalmente por causa da minha profissão. Exatamente. Então, isso é para quem não tem tempo. Pessoal, a leitura dinâmica permite, Nazaré, você que está aqui na primeira aula, ler um livro em menos de 1 hora. Hoje mesmo, eu coloquei lá, não sei se vocês viram, né, o caso da Soraya, que treinou com um metrônomo e em 20 minutos leu 60 páginas. Ou seja, ela já está lendo um livro em 1 hora. Mas não é só a Soraya, né? Nós tivemos aí centenas de pessoas, temos milhares de horas gravadas, né, nessa imersão que fizemos nos Estados Unidos. Milhares de horas gravadas, inclusive, né, a do Raul, a do Maurício, né, a do seu Aguinildo, o do Marcelo, ou seja, aulas gravadas que estão disponíveis lá no canal, né? Então, nos últimos 3 meses, nós colocamos lá centenas de vídeos que, para treinar, basta ter o aplicativo, né, ou as apostilas. O aplicativo você consegue usar em qualquer lugar. As apostilas nem sempre você vai estar com elas. Mesmo que elas sejam em PDF, ela não tem a mesma praticidade do aplicativo. Então, o aplicativo é para poder resolver a procrastinação, tá? Eu vejo que muita gente aqui está sem tela e não é de praxe a gente manter os participantes sem tela, porque eu não sei se ele está ao vivo, né, se é a pessoa que entrou mesmo, se é algum outro que não está usando o link por acaso, de forma equivocada. Então, aqueles que não estão com o link aberto, pessoal, a gente remove, tá? Isso a gente avisa sempre em todas as reuniões. Ou participa participando, olha a redundância, ou depois assiste o vídeo gravado, aí ele vai ficar no YouTube para você mais tarde. Mas se você vai participar, tá na chuva, tem que molhar, tem que aparecer a carinha, tem que estar com o microfone funcionando. Ah, mas eu não tenho webcam, então assiste gravado, tá bom? Então aí você se organiza para ter webcam, para entrar pelo celular, e aí vai dar certo. Pessoal, nós já tínhamos um outro aplicativo de leitura dinâmica, e foi um aplicativo para teste, né? E foi muito bem sucedido, ficou entre os primeiros, sempre os primeiros mais acessados do planeta. Então, baseado nessa experiência, é que a gente decidiu, né, criar um aplicativo em forma de portal, para ver se até nós teríamos condições financeiras de fazer, porque não é barato esse aplicativo, né? É um alto investimento com programação, com web design, e a gente está aqui bem satisfeito, bem contente, né, por ter essa possibilidade aí de interagir de uma forma diferenciada. Então, quem já tem o aplicativo, me acompanha para entender como é que funciona. Pessoal, então, quem baixou o aplicativo, o meu está aqui na primeira tela, claro, né, prioridade é nossa, tem até a nossa imagenzinha aqui, ó, vetorizada. Então, ele já está aqui. É claro que esse aqui ainda é o APK. Ele abre a tela e já lhe joga nos módulos, certo? Pessoal, é o curso de leitura dinâmica mais barato
o custo-benefício, né? E mais, vamos dizer assim, com mais ferramentas e recursos que se possa colocar. Então, eu já falei aqui que já tem, né, disponível quase todo o conteúdo desse primeiro caderno. Na semana que vem, a gente já entrega ele fechado, vai para o Google, vai para o App Store, né? Então, vai receber em seguida, né, o outro desse segundo, que é o intermediário, todos os exercícios. Depois a gente vai adicionar os exercícios do caderno avançado e também nós vamos ter uma pasta, né, um módulo só de testes. No total serão 50 módulos. Você vai perceber que esse primeiro formato aqui disponibiliza 5. É a primeira pasta, tá? Então, você vai escolher se vai treinar no básico, no intermediário, no avançado, na apostila master, né? Se você vai fazer algum teste e depois, inclusive, o conteúdo de memorização, como memorizar resumos, como memorizar tabelas, como memorizar palavras abstratas, enfim, todo o conteúdo disponibilizado. E a novidade é que a gente aperfeiçoou aqui o passo a passo. Tá? Então, no passo a passo, você tem, né, o acesso às informações para treinar com o aplicativo. Então, olha só, tem aqui as boas-vindas e tem um botão que te remete direto para o playlist, ou seja, esse aulão vai estar lá, inclusive, vai ser o aulão número 1. Então, você clica aqui, tem uma aula nossa editada, né, num congresso, num seminário, e várias outras aulas. Essa, inclusive, será a aula de introdução sobre a história desse aplicativo. Vai estar à disposição como o número 0, né, a aula de introdução. E toda semana nós vamos gravar uma aula nova. E o legal é o plantão de dúvidas. Quando você quiser tirar uma dúvida, você vem direto e fala comigo aqui no WhatsApp. Ou seja, eu desconheço uma ferramenta que tenha acesso direto ao desenvolvedor, né, com um botão de plantão de dúvidas, né, e os vídeos completos gravados de todas as aulas que nós vamos realizar. A princípio são 50 aulas, mas eu tenho certeza que antes da metade delas, né, seu Aguinildo, a gente já tem aí mais blocos. Até aqui alguma pergunta, pessoal? A utilidade, para que serve? A ideia é conseguir treinar a leitura dinâmica, tá? Eu percebia no passar dos anos que quando eu dava um curso com 3 horas e eu voltava naquelas cidades, encontrava muitos ex-alunos. E aí eles diziam assim: olha, professor, foi muito legal, mas eu nunca mais treinei. Aí eu peguei e desenvolvi o primeiro caderno para que aquele que fizesse o curso continuasse treinando. Tá? Aí depois de alguns anos eu voltava naquela cidade, ele dizia: professor, eu comprei o caderno, mas confesso que guardei tão bem guardado que nem eu mais sei onde está. Aí eu falei: bom, então vamos criar um grupo no WhatsApp, uma comunidade, que depois virou curso. Hoje é curso, toda semana tem aula, né? Para ver se as pessoas continuavam treinando. E hoje, mesmo tendo aula semanal, tendo os cadernos, tendo o PDF, tem aluno que ainda diz que não teve tempo para treinar. Já aconteceu aí, numa semana de treinamento, você dizer que não teve tempo? Agora, sinceramente, você que está aí com a gente, Maurício, eu até pedi licença, hoje ia ter aula do Maurício, às 16h30, não foi, Maurício? Eu falei assim: Maurício, deixa eu organizar aqui uma enquete de aula para poder trazermos esse tema que é para nós o mais importante aqui desse momento, né? Tem desculpa, Maurício, para dizer assim: não tive como treinar as ferramentas essa semana? Pode acontecer, mas você tem que priorizar, né? Quando eu comecei a trabalhar o curso com você, por exemplo, acho que foi em março desse ano, de lá para cá, você falou um dia aqui que o leitor médio brasileiro lê 4 livros. Só no treinamento eu já li 6. Leu Então, 6. mas só que todo dia comigo é 10 minutos do caderno e pelo menos uns 15 no livro.
as principais desculpas aqui para a gente eu viajei, não levei os materiais, não gosto de treinar no PDF, tá? Não tive como pegar e sentar para fazer o exercício, mas com o aplicativo, tem desculpa, gente, sinceramente, para dizer que você não teve 10 minutos para treinar todo dia, para abrir essa telinha aqui. Você pode treinar no escuro, você pode treinar no trabalho, você pode treinar na fazenda, se não tem internet. Então, foi a maneira que eu encontrei para todos conseguirem treinar pelo menos 10 minutos. Tá certo? Então, até aqui, tudo bem? Dá para fazer pergunta, as aulas vão ficar gravadas, toda semana vai ter uma aula nova no playlist. Quem chegar depois consegue assistir as aulas anteriores. Toda semana nós vamos fazer ao vivo esse aulão aqui, com uma, inclusive hoje, nós vamos começar a treinar o módulo 1. Ok, então, alguma pergunta? Android, iOS? Se você colocar emulador, dá para baixar pelo computador. É todo o conteúdo da apostila. Então, vamos para o módulo 1? O módulo 1 está aqui, ó. Quer fazer uma pergunta, João? Como é que vai funcionar para iOS? Vai ser a mesma coisa? Vai ser via e-mail? Igualzinho, não. O do iOS, você já vai receber um código de resgate, né? O Vale Presente. E aí você vai com o Vale Presente, igual aquele antigo. Sim, sim. Aí você vai lá, coloca, né? Cola o Vale Presente e baixa direto pelo App Store. Tá? Então, tá aqui o módulo 1. Ele acompanha o cronômetro e acompanha o metrônomo e os 10 exercícios. Nós vamos treinar aqui, pessoal, junto, para você ver como é prático isso aqui, tá certo? E geralmente hoje não vai dar certo fazer um teste no final, até porque é a primeira, mas toda aula nós vamos fazer também um teste no final, para você avaliar se piorou, nunca aconteceu, se só manteve, não melhorou nada, nunca aconteceu, ou se melhorou, ou o quanto melhorou na velocidade, ou na compreensão, ou nos dois. Tá certo? Para que serve o cronômetro, Marcelo? Por que o aplicativo acompanha o cronômetro? Para que essa função aqui? Você vai lá, liga, tá bom, tá funcionando. E daí? Para treinar os 10 minutos. Exatamente. Para você ver o tempo que você treinou naquele dia. Então, a sugestão é que você treine pelo menos 10 minutos por dia, né, que você faça pelo menos uma semana cada item do módulo. Então, módulo 1, você vai treinar uma semana, mais ou menos. Módulo 2, uma semana. Depois você pode ficar alternando, quando chegar no módulo 5. É para poder marcar o tempo. E o metrônomo é para você não ter que utilizar, né, claro, outro dispositivo, outro aplicativo. Então, vamos pegar o Palavras 1. Palavras 1. Porque o primeiro tem monossílabas. E agora, quem me ajuda aí? Acho que a maioria sabe a resposta dessa perguntinha simples aí. Porque o primeiro exercício são monossílabas. É de onde começa a alfabetização? Porque o primeiro objetivo é você enxergar a palavra toda. Então, a primeira meta da leitura dinâmica é você passar a ver a palavra inteira ao invés de ler sílabas. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. É sobre o tempo do cronômetro quando coloca no 40, no 50, no 60, se é para, no intervalo de ir e voltar, ler todas as palavras da primeira linha. Por exemplo, tipo, pão, fui, todo e par. Boa pergunta, excelente pergunta. Cada toque é uma linha, certo? Então, eu vou colocar numa velocidade que eu aguento fazer. Que eu aguento fazer. Então, tem gente que vai aguentar fazer no 30. Ok, aí vem aqui, põe no 30, certo? Tem gente que só vai aguentar fazer
no 45, tem outros que já estão treinando há mais tempo, vão fazendo no 60, no 70. E como é que eu vou descobrir, Agnildo, né, a velocidade ideal para praticar o exercício? Você tem que começar. Você vai perceber se você está compreendendo ou não na hora que você começar a fazer o exercício. Aí, se você perceber que você está aquém da realidade, você diminui a velocidade. Se você perceber que tá bem, você tá bem confortável, aí você aumenta um pouquinho. Isso, primeiro, para ver se eu consigo, né, a cada toque, ler as 4 palavras. No caso aqui, 5, né? 5 monossílabas. É bem fácil, rapidinho você se acostuma, tá? Você vai até ao final. Ao invés de cronômetro, usar um timer, né? Muito boa, José Raul, é muito boa. Mas como o cronômetro, ele tá bem do lado aqui do exercício, né? O timer teria que ficar mais complicado, porque aí daqui a pouco você põe 10 minutos, ele apita, aí vai ter dia que você vai querer treinar um pouquinho mais de 10 minutos, aí você vai ter que reiniciar o timer, e se for no cronômetro, você viu que já deu 10, quer treinar mais, deixa correndo. Mas Né? o cronômetro você vai ter que ficar olhando sempre para ver se atingiu aquele tempo. O timer não, você bota 10 ou 15 e ele avisa. O desconforto do timer aqui, no caso do aplicativo, quando treina sozinho pelos cadernos, é bom o timer, tá? Mas aqui, para não ter o desconforto de ter que ir lá ficar reiniciando o timer, é melhor o cronômetro. Pessoal, vamos treinar? O James, aquele material que você mandou para a gente em PDF, logo no início, as palavras são diferentes daquela que tem no livro, né? Mas tanto faz, você pode usar qualquer um, tá? Tanto as do livro, do Tratado de Eletrodinâmica, ou da apostila básica, né? Para quem não conseguiu instalar o APK, mas o ideal é que você treine no APK. Então, você já vai ligar aí o seu cronômetro, se quiser, mas o metrônomo na velocidade que você acha que vai dar conta. Né? Eu sugiro começar no 40, certo? Mas tem gente que consegue fazer mais. Então, cada um vai ligar o seu aparelho e vai treinar, tá? Vai ler o palavra Zoom pelo menos 1 ou 2 vezes, tá bom? Pode começar a fazer. Treinaram algumas vezes aí, da esquerda para a direita, o exercício 1? Até aí alguma dúvida? Acho que não, né? Fez, Cícero? Tranquilo? Foi confortável para o olho? Tá. Tem uma pessoa aqui, uma senhora que está sem o nome, e acho que é a primeira aula dela também. Como é seu nome? Oi, é a Luciana. Boa noite. Oi, Luciana. Seja É a primeira aula, bem-vinda. estou perdidinha. Você conseguiu baixar o APK? Eu comprei as apostilas, né? Que você me mandou. É porque hoje eu abri para todo mundo a aula, né? Hoje é uma aula sobre o APK, certo? O aplicativo de leitura dinâmica. Mas
você pode usar a apostila, não é uma aula oficial do treinamento do grupo com os cadernos, mas aí eu abri para todo mundo, até para quem não conhece, ter a oportunidade de estar também treinando pelo aplicativo, certo, Luciano? Tá, mas eu não baixei, não. Mas dá para treinar pela apostila, eu vi que você está com ela aí, Tá. tá? E Mas a qualquer minha dúvida, palavra Zoom são 4 palavras, não 5. independe, não tem problema, independe, tá? Pode ser 4 com 5. O resultado aqui é o quê? Percepção integral, ver a palavra toda. Eu vou começar a ganhar ritmo, velocidade, certo? E vou, à medida do possível, aumentando o toque. Aí eu leio 1, 2 ou 3 vezes o exercício 1, passo para o exercício número 2. O que muda no número 2, pessoal? O que mudou aí no exercício 2? São duas. Não é uma palavra, se divide em duas. São de sílabas. São de sílabas. Ao invés de monossílabas, são de sílabas, certo? Certo. Como é que eu treino, Raul, o palavras 2? Direita e esquerda, né? Isso, direita e esquerda. Para que eu vou treinar de direita e esquerda? Visão integral. Para conseguir ver a palavra toda. Observa, tá aqui, vida, arte, caça, onda. Nesse aqui, no meu aqui, tem vida, arte, caça, onda, caju, certo? Nesse caso aqui, eu vou começar por caju. Eu vou ler da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Tá? Então, vamos fazer ao contrário, né? Eu vou ler como se fosse árabe. Daí coloca no cronômetro, é isso? Metrônomo. Aí liga o metrônomo, ele tem que estar em 1/1, Luciana. Quem tem o aplicativo, ele já vem com o metrônomo configurado. Não precisa estar usando a apostila e o metrônomo, por isso que ele é mais prático, né? E a vantagem é que ele tem 5 coluninhas também, certo? Certo. Mas eu preciso Ok. baixar aqui. Então, valendo, né? Vocês vão treinar de trás para frente, ok? Quem está com o áudio aberto aí pode fechar para não dar interferência aqui para a gente. A qualquer momento, se você quiser perguntar, você vai treinar 1 ou 2 vezes, da direita para a esquerda. Terminou, só a cena aqui com a mão. Já fiz 1 ou 2 vezes. Cícero já fechou, Aguinildo. Ok. Então, quando eu leio da direita para a esquerda, a minha percepção muda, né? Ou seja, o meu cérebro não vai ler Juca, apesar que Juca também tem sentido, né? Mas ele vai procurar a palavra original, ele vai bater o olho no meio e vai ler caju, tá certo? Bom, essa teoria a gente já viu, daqui a pouco tem novidade do 3 para o 4 em diante, tá bom? No palavras 3, peguem aí o palavras 3. Vocês estão percebendo aqui que no palavras 3 tem trissílabas, correto? É isso mesmo? Tá? Aonde Então, você disponibilizou o aplicativo? Porque eu não recebi nada. é porque você não faz parte, você não comprou o curso do aplicativo, certo? Então, eu abri a aula para todo mundo fazer, para conhecer a praticidade do aplicativo. Mas o aplicativo do metrônomo pode ser baixado. Eu vou jogar aqui no grupo, tá? Eu tenho também um aplicativo. Só que quem tem o aplicativo unificado, ele já tem cronômetro, ele já tem metrônomo, ele já tem tudo. Tá? Você vai estar tendo que pegar a apostila, tendo que pegar... Mandei lá o aplicativo do metrônomo, tá? Tá, só para eu ver e depois eu... Tá, mandei aqui o do metrônomo, tá certo? Tá, joia, obrigada.
Tá, então, assim, quem treina pelas apostilas, bacana, só que ele tem que ter, né, vai ter que usar o cronômetro ou timer do celular, ele vai ter que baixar um aplicativo no Google Play do metrônomo, vai ter que configurar o metrônomo, e aqui você já treina direto. No Palavras 3 tem trissílabas, nós vamos ler em zigue-zague. Tec, você vai na linha, tec, você volta pela segunda linha. Tec, você vai na terceira linha, tec, volta pela quarta linha. Entendeu, Cícero? Tá. Então, para quem está com o aplicativo, é projeto, estojo, oferta, nenhum, deserto. Então, aí terminou a primeira linha, você lê escrito, palavra, tarefa, embargo, açúcar. Volta da direita para a esquerda. Aí vai pela terceira linha, volta pela quarta. A maioria sabe. Só não saiba desse exercício, talvez Charliane, Luciana, Cícero, Marcelo e Nazaré. 5, né? Na verdade, tem muita gente aqui na primeira aula hoje, né? Entendeu, Marcelo, como é que é? Ok. Então, vamos fazer umas 2 vezes aí em zigue-zague? Pode treinar, você vai ler, tec, cada uma linha. Se tiver muito fácil, você aumenta. Se tiver muito difícil, você diminui. Quem terminar, me avisa. Tá. A novidade agora, Raul, né, são outras possibilidades para treinar. Tem trissílaba e polissílaba no 4. Você achou aí o 4, Luciana? Deixa eu ver. Marcelo, Guinildo, Maurício. Ok. Cícero, achou o 4, Cícero? Tá. Então, até aí todo mundo já conhecia. Esquerda, direita, esquerda e zigue-zague. Você vai fazer de cabeça para baixo. Tá? Então, você vai fazer a leitura com o metrônomo, ainda de cima para baixo, só que de cabeça para baixo, certo? É desafiador. Vamos ver se você consegue aí. No 40. Tá? Eu pedi para ele colocar o metrônomo até o número 10. Eu vou ter que perguntar para ele por que não está para me virar, no caso aqui. É, assim. Isso. Quem estiver usando a apostila, vai usar a apostila de cabeça para baixo. Quem tiver o aplicativo, vai fazer ele invertido, assim, ó, deixa o celular invertido, e vai ler da esquerda para a direita, só que de cabeça para baixo. PDF Fechou? dá para inverter também. Isso. No PDF dá para inverter também, claro. Na apostila de papel também dá, ok? Mas como a proposta era fazer aula com o aplicativo, o legal é que todo mundo estivesse usando o aplicativo. Mas essa é a primeira aula, uma aula aberta para todo mundo, certo? Para tirar dúvida, para apresentar o aplicativo. Dá para fazer, pessoal, de baixo de cabeça para baixo? É a lição 3. É difícil de cabeça Na para baixo. 4, na lição 4, Cícero. Consertar, Na agrupar, lição 3, remoto, a gente posição. zigue-zague. Difícil, né, Luciana? Mas é difícil por quê? Porque é o seu primeiro contato, certo? Mas não quer dizer que você, na primeira semana, tenha que fazer todos esses movimentos. Mas você vai treinar pelo menos uma semana. Então, você pode treinar lendo da esquerda para a direita,
da direita para a esquerda, em zigue-zague e de cabeça para baixo. Inclusive também da direita para a esquerda, da direita para a esquerda e em zigue-zague. Ok. Maurício, dá para fazer? Você consegue de cabeça para baixo aí? Não é você de cabeça para baixo, é o aplicativo, né? O aplicativo ou apostila. É tenso o negócio. Não, é bastante desafiador. O que acontece? As palavras que você está mais familiarizado, elas vão mais fáceis. As outras nem tanto, assim. Então você tem E para tem que nós vamos treinar ler de mais. cabeça para baixo, pessoal, com o livro de cabeça para baixo? Para que serve isso? Qual é a finalidade? Para que eu vou ler Para da ler a direita palavra para a sem, esquerda? sem separar em sílaba. Isso, para poder ver, ter percepção integral, começar a ver a palavra como se fosse um ideograma, né? Então, às vezes, nós vamos ler da direita para a esquerda, às vezes de cabeça para baixo, para começar a enxergar palavras de forma integral. O metrônomo é para dar velocidade, para a gente ganhar ritmo e passar a ler mais rápido. Então, o primeiro módulo desse aqui, ele serve só para isso. Não é para melhorar a retenção, não é para melhorar a compreensão automática. Esse primeiro módulo é para você aprender a usar o metrônomo, para você desenvolver uma ritmização, para fazer com que você perceba palavras inteiras, por isso que é monossílaba, dissílaba, trissílaba, elas vão aumentando de tamanho, e para você ter destreza, porque tem gente que quando vai ler, ele fica dissociado, é como se ele não conseguisse mergulhar na leitura. Então, ele aumenta a atenção, a observação e a concentração. Não é? Olha agora, no número 5 aqui, ó. O número 5 você vai ler assim, olha. Você vai ler no sentido convencional, só que você vai ler de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ok? Vamos fazer? Uma ou duas vezes. Pode ligar o seu metrônomo, exercício número 5. O normal é que quem está na primeira aula fique perdido, né? Fala, nossa, mas eu Ô, James, estou mais você pode, perdido do que ponta de novelo na mão de gato. você pode me repetir como é o exercício 5, porque eu estava terminando o do Aqui, ó. 4. Sentido convencional, de baixo para cima, ó. Tec, cada toque uma linha, 5 palavras. Subindo, no caso aqui, né? Eu vou subindo, não é isso? Para o Isso, início. subindo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, esses movimentos que eu estou passando aqui, são movimentos que você sozinho consegue deduzir, né? Que, deixa eu tentar fazer desse jeito. Mas eu estou mostrando para você porque é uma variedade que eu ainda não passei em nenhuma aula da mentoria nos últimos 3 meses. Esquerda para direita, de baixo para cima. Quem fez as 2 vezes? Uma ou 2 vezes, legal. Então, Luciana, treinando uma vez só vai doer o olho, você vai ficar irritada quando não conseguir, aí você vai ter que aumentar ou diminuir a velocidade, certo? Então, tem exercício que é mais difícil, você tem que colocar o metrônomo mais lento, tá? Tem exercício que é mais fácil, dá para acelerar. Pessoal, da mesma forma que a gente fez o número 5, né, de baixo para cima, eu posso fazer o número 6 também, ó, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Vamos fazer? Exercício número 6, direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, é um outro movimento inédito. Pode fazer no aplicativo ou na apostila, uma ou 2 vezes. Metrônomo, sugiro que seja ali mais ou menos no 40. Se achou fácil, aumente a velocidade. Não deixe ele ali parado nessa, né? Aumente a velocidade. Se tiver difícil, não tiver lendo todas as palavras em cada toque, se isso for frequente, você diminui. Já leram as duas?
ou duas é o suficiente. No número 7, pessoal, seria o zigue-zague, né? E eu posso fazer o zigue-zague, inclusive, assim, ó, na posição convencional, eu posso fazer o zigue-zague descendo, tec, 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 tec. E aí, quando terminar, você faz subindo, tec, 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 tec. Então, no número 7, nós vamos fazer o zigue-zague descendo e subindo. Tudo isso para você ganhar destreza, habilidade. Quando você olhar para o papel, as palavras vão saltar. Ou seja, aumenta o vocabulário, a concentração, capacidade de observar as palavras. Agora, não é moleza, dá dor de cabeça às vezes, tá? Às vezes dá uma certa irritabilidade quando você não consegue acompanhar o toque. Tem que respirar cada vez que terminar, você hiperventila, né? Para oxigenar o cérebro. No começo vai parecer um pouquinho difícil acompanhar o toque junto com a linha, mas em no máximo uma semana você vai fazer isso aqui, tirar de letra, certo? Quando você fala zigue-zague, começando tomada, polícia, álgebra, embaixada. Botando no 7, né? Começa em protagonista, não? Ah, tá, da esquerda para a direita, né? É, Aí eu vou para a segunda linha, protagonista, mérito, cálculo. É assim ou vai reto? vai reto, na segunda linha volta, na segunda linha. Tec vai na terceira linha, tec volta pela quarta linha. Tec ali da esquerda à direita na quinta linha, tec volta da direita para a esquerda. Chegou no final, sobe. Você falou zigue-zague, eu pensei que era para faltar a palavra. Mas é um zigue-zague, ó. Zigue-zague, zigue-zague. Eu vou costurando, né? Tá, agora essa aqui eu vou deixar para o Raul, que está com mais tempo, para o Maurício, talvez para o seu Agnildo, tá? Que movimento teríamos aqui ainda para fazer, além desses que eu já falei, né? O normal é esquerda, direita, esquerda e zigue-zague. Eu já falei sobre treinar de cabeça para baixo, já falei também no zigue-zague subindo e descendo, direita para esquerda, de baixo para cima, esquerda, direita, de baixo para cima. E agora, o 8, dá para treinar como aqui? Eu vi tu passando um treinamento uma vez de uma coluna, pulava para outra. Boa, Raul, sabia que você ia. Você viu que eu citei primeiro o teu nome aqui, que eu sabia que você ia matar essa fácil. E dá Então, para fazer vertical também. nós podemos fazer aqui, pessoal, fazendo saltos das colunas, tá? Então, é o número 8, tá? Quem tá com o aplicativo aí? Tá, então, Marcelo, ó, moeda, abolição, influência, bandeira, indiferente, colorido, tá certo? Então, nós vamos ler cruzando, ó. Primeira e segunda coluna, ó. Tec, 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 até acabar. Terminou, você faz a segunda com a primeira. Não é? Terminou, você faz a quarta com a terceira. Terminou, você faz a terceira com a segunda. Terminou, você pode fazer a quinta com a primeira. Terminou, você pode fazer a primeira com a quinta. Você pode fazer a mesma coisa, tudo de novo, de cabeça para baixo.
Então, o que muda só é no 10, né? Que tem palavras polissílabas, que é o mais difícil de todos. Tem que necessariamente ser primeira e segunda e terceira, né? Quarta e terceira, quinta e quarta, quarta e quinta, terceira e quarta, quarta e terceira, primeira e quinta, quinta e primeira? Sim ou não, pessoal? Tem que ser necessariamente nessa ordem? Quem acha aí? Acho que não. Não, tanto faz. Se você vai começar com a primeira e a quinta, ou se você vai começar com a quarta e a segunda, se você vai fazer com a segunda e a terceira, se a segunda com a quinta, ou seja, essa ordem aí, tanto faz. O que é legal e aí que deve ser feito e pode ser feito são os saltos, inclusive, né, com o exercício de cabeça para baixo. Perguntas? Ficava bom se no final das apostilas viesse cada exemplo de como executar a lição. Isso vai no livro, tá, Nazaré? Vai estar no livro, no Tratado de Leitura Dinâmica, tá? Tem a teoria, tá? Estou no Então, aí, aplicativo. para quem adquirir o livro, e Mas quem eu tem o aplicativo vai ter essa aula aqui, Mas tá tá? bom, tá. Então, essa aula, ela vai ficar gravada, é a aula número 1 do aplicativo, tá certo? Certo. Então, todo mundo que adquiriu o aplicativo vai poder assistir essa aula, inclusive em velocidade dobrada, às vezes ele não tem tempo para estar assistindo uma aula tão longa, ele assiste em velocidade dobrada. Então, qualquer dúvida que ele tiver, além do que está na aula, tem o botão do aplicativo, certo? Ele vem aqui no passo a passo. Né? Quem está no grupo, que já está com a gente, legal, já está lá no grupo. Mas quem vai comprar na loja, não conhece, não me conhece nem vocês, aí ele vai vir direto aqui no WhatsApp. Tá certo? Então, teve dúvida, não precisa guardar para a próxima aula ao vivo, né? Você já vai direto, né, e manda a sua pergunta. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar. É uma experiência, é a primeira aula. Claro que as próximas aulas, a tendência é ser cada vez mais prática, tá? Eu consegui expor todos os movimentos, né, todas as formas de treinar com o módulo 1 desses 5, que é o primeiro caderno, né? Vai ficar aqui registrado, mas a ideia foi mostrar que você tem agora uma ferramenta, né? E treinar a sua leitura. E o que que isso te permite, pessoal? Uma pessoa que lê um livro em 1 hora é uma pessoa que consegue se programar para ler um livro todo dia. E será, Marcelo, alguma necessidade? Para que a gente vai ficar lendo um livro por dia? Isso aí não é coisa de louco, não? De abestado? Ah, Pra conhecimento. quê? Conhecimento nunca é demais, né? E caixão não tem gaveta, né? O que você carrega, né, financeiramente ou em bens materiais, isso você não leva. Mas o conhecimento, para onde você for, não sei se tem céu ou inferno, né? Acredito que sim, mas você vai levar. O que você estudou, você leva.
Isso Aqui é bom para me aumentar, a melhorar. 9 e 10 também é no mesmo sentido da aula 8? Tá, na verdade, o 9, ou o 10, ou o 5, ou o 1, ou o 3, eu só mostrei como é o movimento que você pode usar. Certo, Nazaré? Então, você pode fazer todos, por exemplo, todos, só da esquerda para a direita, até se acostumar. Aí vai alternando, colocando graus de dificuldade. Você pode, por exemplo, lá na segunda semana, um você faz da esquerda para a direita, o outro você faz da direita para a esquerda. Você pode fazer todos em zigue-zague, de cima para baixo, de baixo para cima. Você pode fazer todos de cabeça para baixo, se você quiser. Palavras e números também, é o mesmo sentido, né? Não, não entra nesse aí não, tá? Isso aí já é outra conversa, é outra aula, é outro assunto, é outra bandeira, é outro país, certo? Certo? Tá? Por enquanto, você vai treinar. E até você falar assim, não, fiquei craque no palavras, eu vou treinar só palavras. Tá? Se você achar que dá para fazer esquerda, direita, direita, esquerda, zigue-zague, de baixo para cima, né? Enfim, de cabeça para baixo, aí você brinca com todos os movimentos. Tá? Se você achar que não está legal, né? Aí você faz 1 ou 2 de cada vez, né? Naqueles 10 minutos por dia. Eu tenho que ganhar velocidade. Ah, mas pessoal, quanto mais você lê, melhor seu vocabulário. Quanto mais você lê, mais rápido você passa em provas e avaliações que você precisa. Enquanto seu concorrente está lendo um capítulo, você lê o livro todo. Enquanto seu concorrente vai responder uma questão, você já está no gabarito. Então, a leitura dinâmica é uma técnica que permite superdotação. Tá? Então, é bom para quem fala em público, é bom para quem tem plano de carreira na sua área profissional, é bom para quem não tem tempo para estudar, mas pode ler sua literatura espiritual. É bom se você não tem tempo, mas em 1 hora você vai ler como criar filhos, como que é empresário, né? O empresário é muito ocupado, ele trabalha 15 horas por dia, mas ele sabe que se ele tirar meia hora por dia, cada 2 dias ele vai ler um livro sobre como empreender melhor, como, né, know-how, aprender com quem sabe, ler biografia de gente bem-sucedida, ou seja, a leitura dinâmica melhora as suas habilidades em qualquer coisa que você esteja, em qualquer lugar, tá? Ele é capaz de lhe dar o que a gente chama de mente milionária, mente abundante. Eu prefiro a palavra mente ilimitada, né? Mas como hoje a corrida pelo ouro, né, tá muito grande, né? Os grandes palestrantes do planeta estão falando sobre dinheiro. O Anthony Robbins, que eu sigo há muitos anos, há muitas décadas, né? O Pablo Marçal, o Paulo Vieira, os maiores palestrantes do planeta hoje falam sobre dinheiro. E eu desconheço uma maneira melhor do que você pegar um livro de um camarada que ficou 50 anos para descobrir o segredo, aí ele foi e publicou o livro. E você tem condições de, em 1 hora, conhecer o que ele levou 50 anos para escrever. Entenderam como é que é bacana? A leitura dinâmica é a habilidade das habilidades. Desconheço, né, uma ferramenta mais poderosa. Ela supera a videoaula, a leitura supera um curso presencial, que você se dispersa num curso presencial e nem sempre você tem tempo de estar indo nesse curso, nem condições de estar patrocinando, fazendo, pagando, investindo, tá? E a leitura hoje, o livro está acessível para todo mundo. A minha biblioteca virtual tem 6.000 livros da minha área, né? Só que eu já li, mas tem muita gente que para ler 6.000 livros vai levar 2 vidas. Se existir reencarnação, não sei, beleza, mas se não tiver, você vai gastar quantas existências para ler o que você precisa? Né? Só no Google acadêmico são 500 milhões de artigos científicos por ano. Você tem ideia do poder que a leitura dinâmica pode, né, a diferença que a leitura dinâmica pode fazer na sua vida? É uma transformação em todos os aspectos. Área financeira, área pessoal, principalmente na cognitiva, todas. Familiar, social, interpessoal, tá? Carreira. Então, a gente está falando aqui, tecnicamente, de ler para cá, de ler para lá, ler de cabeça para baixo, respira, não respira.
mas é uma ferramenta que agora você tem ela na sua mão e treinando um pouquinho todo dia, né? Nós já temos várias pessoas que passaram em concurso, magistratura, promotoria, né? E outros mais simples, tá? Então, é a ferramenta que vai te permitir estar entre os primeiros colocados. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente dá por encerrada a nossa sessão, ela é semanal, tá? E vai ser um prazer tê-los conosco aqui.